everybody! Vamos falar de Simple Past e Present Perfect. So, let's go! Então, vamos lá. Let's go. Simple Past versus Present Perfect. Então, nessa aula, a gente vai ver a diferença de um e de outro. Não o uso específico, todos os usos do Simple Past, os usos do Present Perfect. Por quê? Em inglês, nós temos duas formas, dois tempos verbais para falar sobre o passado, para contar coisas que já aconteceram. E esses dois tempos verbais são esses, o Simple Past e o Present Perfect. Então, a gente vai focar nessa diferença. Primeiro, olhando ali o primeiro tópico de cada um, a descrição ali, você vai ver que está igualzinho. Então, Simple Past, used to talk about things that happened before now. Usado para falar de coisas que aconteceram antes de agora, coisas que já rolaram por aí. E é a mesma descrição do Present Perfect. Então, qual que é a diferença? Tem uma regrinha e a gente vai se prender a essa regrinha para diferenciar o uso. Se você fala quando algo aconteceu, você vai usar o Simple Past. Olha ali o segundo tópico. You have to specify when it happened. When, quando, tá? Então, falou quando aconteceu, Simple Past. Já o Present Perfect, you do not specify when it happened. Por exemplo, bem prático em português mesmo. Estudei muito. Não te falei quando. Então é Present Perfect. Estudei muito ontem à noite. Ontem te falei quando. Então é Simple Past, ok? Estrutura, então. Todo tempo verbal em língua inglesa tem um auxiliar, tá? Às vezes mais que um auxiliar, mas sempre tem um auxiliar. O auxiliar do Simple Past é o did, ou, se eu quero falar algo com o verbo to be na frase, lembrando a definição to be, ser ou estar. Então, eu estava feliz, eu estava atrasado, é verbo to be. Então, eu não vou usar o did, o auxiliar, eu vou usar o was ou were. Tá? Então, o did para todos os verbos, com exceção do verbo to be, e para todas as pessoas também. Já o was e were, depende. He, she, it, was. E I, you, we, they, were. A versão na negativa pode ou ser did not, ou didn't, was not, ou wasn't, ou weren't, were not. Ok? Então, o primeiro exemplo de uma frase ali, afirmativa. Eu sempre começo com o sujeito. We watched. O verbo está no passado. Faz uma pausa aqui. Lembra que sempre que a gente fala de passado, particípio, a gente fala daquela tabela de verbos irregulares que normalmente está no final dos livros de inglês ou vem uma tabelinha anexada? Essa tabela, ela vem em 3 colunas. A forma base, a forma do verbo no Simple Past e a forma do verbo no Past Participle, ok? Aqui a gente está falando de Simple Past, então a gente vai trabalhar com a segunda coluna. Watch é um verbo regular, então a gente coloca ed. Se for um verbo irregular, a gente vai para aquela tabela. Por exemplo, drive. O drive, eu não coloco ed. Eu mudo, porque ele é irregular. Então, fica he drove. Segunda coluninha da tabela dos verbos irregulares. Tá? We watched 3 episodes on Netflix last Sunday. Eu falo quando, entenderam? Nós assistimos 3 episódios na Netflix domingo passado. He drove from Maringá to Curitiba yesterday. Então, last Sunday, last year, last week, palavrinha-chave de Simple Past. Yesterday, ago, ou quando tem uma data, Simple Past, ok? Já na negativa, algo muito interessante acontece. Quando a gente usa o auxiliar did, a gente não conjuga o verbo no passado. Tá? Então, dá uma olhadinha ali na negativa e na interrogativa. Apareceu o did, o verbo não está com ed, o verbo não está na segunda coluna, no caso, se ele for irregular. Então, volta para a forma base. We did not watch, ou we didn't watch, e não we didn't watch it,
ok? Então, não coloco o ed, não conjugo o verbo volta para a forma original, tá? Forma básica, a gente chama. Então, negativa, o verbo na forma original. E na interrogativa, o auxiliar vai lá na frente. Did we watch 3 episodes on Netflix last Sunday? Sempre na frente, ok? Já a estrutura do Present Perfect, nós temos 2 auxiliares e esses auxiliares diferentes do Simple Past, eles aparecem em todas as frases. Então, sempre tem que ter o auxiliar. No Simple Past, não aparecia na forma afirmativa. Aqui ele vai aparecer na forma afirmativa. Também diferente do Simple Past, o Present Perfect, eu sempre coloco o verbo na terceira coluna. Por que terceira coluna? Porque a segunda é de Simple Past, a terceira é a coluna chamada Past Participle. Por isso que estaria o verb in the participle, ok? O watch é regular. Então é só colocar o ed, fica igual em qualquer coluna ali, né? Em qualquer tempo, Simple Past ou Past Participle. Já o drive, que era drove no passado, no participle vira driven. He has driven from Maringá to Curitiba. Você sabe quando que ele dirigiu de Maringá para Curitiba? Você não sabe quando. Então, se eu falo no passado e eu não te digo quando aconteceu, eu uso Present Perfect. Nós assistimos 3 episódios na Netflix domingo passado, Simple Past. Nós assistimos 3 episódios na Netflix e não falo quando, Present Perfect. Ok? Na negativa, você só inclui o not depois do auxiliar. Lembra que o auxiliar está em todas as frases, afirmativas, negativas e interrogativas. Então, fica haven't ou have not, hasn't ou has not, ok? E para a pergunta, o auxiliar vai para frente. Então, have we, ou se for o has he. Beleza? Então, vamos lá. Separei 3 exercícios para que vocês façam, depois possam confirmar aí, checar com o gabarito. Tenho certeza que vocês vão ter grandes acertos. O primeiro exercício, vocês vão mudar esses verbos que estão entre parênteses para a Simple Past Form. Então, ali, then. Then, qual que é a forma do passado simples do verbo live? Ele é irregular, você busca lá e coloca. Tá? Sam and Sue é negativa. O que eu faço na negativa? Sam and Sue, preciso colocar o auxiliar did, not ou didn't, e o verbo segue by, sem conjugar. Beleza? O exercício 2 é igual ao exercício 1, porém agora você vai trabalhar o uso do verbo do Present Perfect, tá? A forma do Present Perfect. Sempre tem que ter o auxiliar. Então, I é have ou has? Coloca o auxiliar correto. O right, é só eu trabalhar com o D no final? Não, ele é irregular. Então, segue lá na tabelinha, write, você vai ver que é written. Então, fica I have written, ok? E assim por diante. Já no terceiro e último exercício, vocês vão trabalhar o uso ou do Simple Past ou do Present Perfect. E como que eu vou saber? Através da marcação de tempo. Apareceu quando aconteceu? Então é Simple Past. Não apareceu quando aconteceu? Então é Present Perfect. Dá uma olhadinha na letra A, por exemplo. The weather forecast last night. Weather forecast é a previsão do tempo, do clima, tá? Então, se eu acho que eu vou usar o Simple Past, eu coloco o se no passado. Então, I saw. Vocês vão ver na segunda coluninha, ele é irregular. I saw. Se você acha, não marcou o tempo ali, é present perfect. É present perfect? Então, coloca o auxiliar e o verbo. I have, você vai ver que o see no past participle é seen. I have seen. E aí, marcação de tempo, é simple past ou present perfect? Estuda lá, qualquer dúvida, escreve aqui para mim. Beleza? Bye bye, see ya!